Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto para a aula de hoje é sistemas de medidas, ok? Beleza, vamos lá então. O assunto para a aula desta noite então é sistemas de medidas. Bom, quais são as medidas que normalmente são cobradas pelas bancas? Ok? Vamos então apontar aqui para vocês. Quais são os sistemas, quais são as medidas que normalmente são cobradas nos concursos públicos, ok? Nós teremos medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, temos também medidas de capacidade, temos medida de massa, e ainda temos medidas de tempo. Basicamente são essas as questões que as bancas cobram como sistemas de medidas. Algumas bancas trazem também questões com relação a sistema monetário. Podemos anotar aqui abaixo também, então, sistema monetário. Aí são questões que você vai resolver em que a problemática lidará com a questão do valor que nós utilizamos aqui no Brasil, que é o real, não é? Mas não é muito comum, o mais comum são essas demais medidas então. Muito bem, o que nós temos? Há um sistema internacional de medidas em que cada uma destas medidas aqui, elas têm a sua unidade, elas têm um padrão nesse sistema. Quando nós falamos de comprimento, também chamaremos de medida linear, nós temos aqui então como padrão o metro. O metro é o padrão para o comprimento. Quando nós temos superfície, a ideia também aqui, área, né? Então nós teremos aqui o metro quadrado. No caso do volume, nós temos então o metro cúbico como padrões para essas, enfim, medidas. Capacidade, nós temos o litro. Aqui existe uma relação entre volume e capacidade. Nós vamos mostrar mais adiante na aula uma relação muito importante. Essa relação ela se faz entre as medidas em volume, que são metros cúbicos, como padrão, mas a gente vai ver que também temos outras medidas, né? Temos o que a gente chama de múltiplos e submúltiplos. Mas nós temos também como capacidade, então, o litro. E aí existe uma relação aqui entre volume e capacidade. Vamos mencionar na sequência. Para massa, nós temos o padrão, é o grama. E para as questões de tempo, aí nós temos medidas de segundos, temos minutos, temos horas, eventualmente temos também dias, semanas, até quinzenas, mas é menos comum. O mais comum é segundos, minutos e horas. Então vou anotar aqui, segundos, minutos e horas. Muito bem. Uma coisa que é importante que a gente compreenda antes de começarmos a resolver as questões é o seguinte: nós temos que fazer, na maioria das vezes, comparações entre unidades de medidas. Já vamos mostrar isso melhor. Para as medidas de comprimento, existe o que nós chamamos de sistema métrico decimal. Você deve lembrar do colégio, deve ter aprendido isso em algum momento lá no colégio, ainda no ensino fundamental. Muito bem. O que é o sistema métrico decimal? Ele vai trazer as unidades que nós utilizamos especificamente para medidas de comprimento, ou também chamadas medidas lineares. Comprimento, linear, linha, reta, essa é a ideia, por isso comprimento. Muito bem, o padrão é o metro, mas observe, se a gente vai, por exemplo, daqui até Tramandaí, nós não vamos certamente dizer essa distância, eu quero ir daqui a Tramandaí, qual a distância que tem daqui até lá? São tantos, são 120 mil metros. A gente não vai utilizar o metro, nós certamente vamos utilizar o quê? O quilômetro. Para outras medidas, por exemplo, comprimento desse pincel atômico aqui, você não vai dizer em metro? Claro que ele poderia ser dito em metro, mas aí ele é uma pequena fração do metro, então nós utilizaríamos o centímetro. Para o diâmetro desse círculo aqui da pontinha do pincel, poderíamos definir talvez o que? O milímetro. São as mais usuais, só que também teremos outras aqui, é isso que nós vamos apontar agora aqui então. Muito bem, quais são essas medidas então? O metro é o padrão, à esquerda aqui na tabela, à esquerda do metro,
nós temos o que chamamos de múltiplos do metro. Eles são os seguintes: temos aqui km, temos hm e temos DAM. Quais são essas abreviaturas aqui? O K significa quilômetro, né? O H é de hectômetro. O DAM chamamos de decâmetro. Estas medidas são as medidas maiores que o metro, chamamos também de múltiplos. Nós temos também aquelas que são submúltiplos, são as medidas menores que o metro. Aí teremos DM, é a abreviatura para decímetro, temos CM, que é a abreviatura para centímetro, e LN, a abreviatura para milímetro. Observe que algumas são usuais, outras nem tanto, né? Mas essa tabela é bastante importante que você decore essa escrita aqui, porque as conversões que nós vamos precisar fazer ficam realmente muito mais fáceis se você tiver o domínio destes elementos aqui da tabela. E aí nós temos que saber a posição de cada um deles, certo? Muito bem. O que eu pretendo mostrar agora? Conversão. Então vamos anotar aqui, conversão entre unidades. Vamos aprender a fazer isso. E isso é muito importante. Conversão entre unidades. Observe, por exemplo, questão número 1. Se eu perguntar para vocês 6 quilômetros, eu quero que vocês me digam quanto que isso representa em metros. Facilmente a maioria de nós vai, sem muita dificuldade, vai determinar. 6 quilômetros são, para cada 1 quilômetro são 1000 metros, então eu tenho 6.000 metros. Só que se eu lhes perguntar, por exemplo, vamos colocar uma segunda questão aqui, quanto que representará 13,48 hectômetros, se eu fizer essa conversão para decímetros, por exemplo, aí a gente vai ficar um pouco mais perdido, até porque nós não utilizamos regularmente essas medidas aqui. Então a tabela ela vai servir para todas essas conversões. Muito bem, como é que se faz isso? É bastante simples. Eu preciso que você compreenda uma coisa aqui. Vamos escrever um número aqui. Esse número é 1384, representa esta quantidade. Os algarismos que estão posicionados aqui, cada um deles representa, nós damos um nome específico. Esse mais da direita é chamado unidade simples. Esse daqui é dezena, esse é centena, esse é unidade de milhar. Eu quero que nós compreendamos o seguinte: esse algarismo aqui é o que interessa para todos os efeitos. O algarismo das unidades. Qual é o algarismo das unidades? É aquele que, quando não aparecer nenhuma vírgula, ele está escrito mais à direita. Se eu tiver um número, eventualmente, que tenha vírgula, ele vai ser aquele que aparece imediatamente antes dessa vírgula. Esse, então, é o algarismo que representa as unidades. Muito bem. Como é que funciona a conversão ali? Bastante simples. Eu vou pegar essa quantidade. Vamos fazer o primeiro, então, aqui o 6. 6 quilômetros. Repare que o 6, ele representa o algarismo das unidades. Exatamente esse algarismo. Eu não tenho outros algarismos, né? Ele é apenas o número 6 e, portanto, ele representa as unidades. Eu vou dispor aqui na coluna do quilômetro. Então, veja, 6 na coluna do quilômetro. Eu quero fazer a conversão para metro. Então, eu vou utilizar dessa tabela e aí eu vou preenchendo de zeros. Sim, porque esse daqui é o sistema decimal que nós utilizamos, não é? Então eu vou dispor os zeros em coluna a coluna até que eu chegue na coluna do metro. Então observe, vai um zero, vai outro zero, chega a um outro zero aqui ainda. Reparem agora, por favor, quando um número ele não tem a inscrição da vírgula, nós entendemos que a vírgula, o fantasminha, né, que a gente chama, ela está à direita aqui desse número. Então a vírgula está aqui, 6 quilômetros. Reparem aqui, por favor. A minha vírgula que estava aqui ao lado do 6, como eu quero converter para metro, ela virá justamente para o lado desse algarismo que está na posição aqui da coluna do metro. Então, que número é esse? O que você lê aqui? 6.000. Entendem? Então, é dessa forma. Vamos anotar aqui, então, 6.000 metros. Esse estava fácil, mas para qualquer um eu consigo fazer da mesma forma. Vejamos esse agora. 13,48 hectômetros e eu quero fazer a conversão para decímetro. Então, observe.
Quem é o algarismo que representa as unidades? É o 3. Esse 3 é o algarismo das unidades, porque ele é o algarismo que vem antes, imediatamente antes da vírgula. Muito bem, então vamos anotar aqui. Eu preciso colocar esse 3 na coluna do hectômetro. E aí, cada um dos demais algarismos que compõem esse número, a gente vai colocar um em cada coluna na ordem que ele aparece. Repara, 1, ali o 3, na sequência veio o 4 e depois vem o 8. Então eu escrevi o número 13,48 e ele representa na minha tabela 13,48 hectômetros. Eu quero fazer a conversão para decímetro. Então reparem que aqui na tabela eu ainda não cheguei até o decímetro. Para eu chegar até o decímetro eu preciso de uma casa ainda para a direita. Então na coluna do decímetro eu vou estar preenchendo zero. E a vírgula que antes estava aqui, ao lado do 3, agora irá para esse zero que ocupa a casa do decímetro. Então eu vou escrever esse número. Reparem lá. Então nós teremos temos um 3, temos um 4, um 8 e um 0. A vírgula veio para cá, mas como na ponta não precisamos escrever vírgula, não faremos. Só que aí a cada 3 casas, nós colocamos aquele pontinho para separar as unidades aqui de milhar, depois, enfim, dessa forma. Nós vamos colocar a cada 3 casinhas, então, colocamos o ponto aqui. Então, 13,48 hectômetros corresponde a 13.480 decímetros. Só mais um aqui. Vamos fazer a questão número 3 aqui então. Só vou apagar essa parte de baixo aqui. Sugiro que você copie. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse então. Eu quero fazer a conversão do seguinte número. 163,82 decâmetros. E eu quero fazer a conversão dele para... Vamos ver aqui, para quilômetro. Da mesma forma, o algarismo que ocupa a posição das unidades é esse 3 aqui. Então ele irá na coluna do decâmetro, portanto ele vem, vamos riscar aqui, ele vem aqui no decâmetro. O que mais que eu tenho? Eu tenho 6 à esquerda, eu tenho 1 mais à esquerda ainda, e à direita eu tenho o 8 e eu tenho o 2. Muito bem. Então esse número está disposto na minha tabela. Repara, 163,82 decâmetros. Muito bem. A minha conversão é para quilômetro. Se você reparar, eu tenho, com os algarismos dispostos aqui, eu já tenho um que está ocupando justamente a coluna do quilômetro. Então, a vírgula que está ao lado, ela simplesmente vem para cá. Repare que não há necessidade de eu fazer o preenchimento, como fiz os anteriores ali, não é? Para poder ir até aquela casa. Aqui não, eu já tenho o algarismo que ocupa essa casa. Então a vírgula simplesmente virá para o lado, à direita aqui do algarismo 1. Então nós teremos 1,6382 quilômetros. Assim você vai fazer então essa leitura aqui. Muito bem. E assim a gente faz toda e qualquer conversão entre as medidas de comprimento. Mas eu quero chamar atenção para um detalhe. Nós podemos também utilizar a mesma tabela para fazermos conversão entre medidas de superfície, que no caso o padrão é o metro quadrado, mas eu tenho todos os demais múltiplos e submúltiplos também. Se temos metro quadrado, vamos ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e assim por diante. E até mesmo com medidas de volume, metro cúbico, quilômetro cúbico, milímetros cúbicos, enfim. Como é que se faz essa conversão? A tabela é a mesma, as posições são as mesmas, a única coisa que vai mudar, e aí reparem que fica bastante fácil se fazer isso, o que vai mudar é o número de casas que eu vou ter em cada uma daquelas colunas. Quando nós temos medida de comprimento, reparem que o padrão aqui é o metro, o expoente, quando não aparece, lembra? O expoente 1. Quando eu trabalho metro quadrado, meu expoente é 2, metro cúbico, o expoente é 3. Então, o que vai mudar na minha tabela de conversão é unicamente o seguinte: se eu quiser fazer uma conversão de superfície, que
que é uma medida quadrada, então eu preciso estar colocando em cada uma dessas colunas, não um, mas dois algarismos. Vamos a um exemplo aqui então. Vamos fazer a seguinte conversão aqui. 431,2 metros quadrados, e eu quero fazer a devida conversão para milímetros quadrados. Então, a ideia é a mesma. Quem é o algarismo que representa as unidades aqui? É o 1. Ele vai ser colocado na coluna do metro. Mas como estamos falando agora numa conversão de medida de superfície, metro quadrado, então eu tenho que ter cuidado que cada uma dessas colunas vai ter dois algarismos e não um. Mas aí como é que eu vou saber qual é o algarismo que vai à esquerda ou qual que vai à direita? Pois bem, o algarismo das unidades, ele vai à direita da coluna em que eu vou dispor aquele número. Então reparem lá, nós temos 431,2 metros quadrados. Na coluna do metro, estamos falando de metro quadrado, só não apontei. Quem sabe vamos fazer isso agora aqui, para deixar claro então. Vamos utilizar a mesma tabela para fazer esse tipo de conversão agora. Estamos falando, portanto, de metros quadrados. Muito bem. Reparem que a quantia é 431,2. Então aqui na coluna do metro quadrado, esse algarismo 1, ele vai ocupar a posição da direita. E o 3 fica na mesma coluna, ainda mais à esquerda. E assim eu completo os demais algarismos. Tenho um 4 antes do 3, e depois do 1 eu tenho um 2. Deixa eu ajeitar aqui. Tomando cuidado de que em cada coluna nós teremos dois algarismos. Então repare, escrevi o número 431,2 metros quadrados. A conversão que você quer fazer é para milímetro quadrado. Então, reparem que o milímetro está mais adiante. Então eu preciso ir preenchendo essa minha tabela, desculpem, até que eu chegue à coluna do milímetro quadrado. Então reparem, um zero. Quantos zeros aqui? 2 zeros. Cada coluna tem que ter 2. E finalmente eu cheguei na coluna do milímetro quadrado. Mas é importante que nós entendamos o seguinte. O algarismo das unidades, quando eu fizer a conversão, naturalmente que ele tem que ser o da direita. Então eu vou dispor 2 zeros e a minha vírgula, que antes estava aqui ao lado do 1, agora virá ao lado deste segundo zero aqui. E aí o número que vai ficar então ali é um número grande, né? Temos bastantes algarismos ali, vamos colocá-lo aqui. Vai ficar então um 4, depois um 3, um 1, um 2, e ainda temos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá. A cada 3 casinhas colocamos um ponto. Teremos, portanto, 431 milhões e 200 mil milímetros quadrados. É assim, portanto, que se faz as conversões com estas medidas aqui, de comprimento, superfície e volume. Ainda é importante esclarecer o seguinte: a mesma tabela, ela também serve para nós fazermos conversões entre medidas de massa, grama, e aí entenda que o padrão, o grama, ele ocupa a mesma posição do metro, e os múltiplos serão os mesmos: quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. E também podemos fazer conversões com medidas de capacidade, em que o padrão então será o litro. Então o litro vem nessa coluna e teremos o quilolitro, o hectolitro, medidas que nós não utilizamos no dia a dia, não é? Algumas delas sim, o mililitro utilizamos, não é? Mas a maioria delas não são, enfim, utilizadas no dia a dia. Só que nós, infelizmente para concurso, aí precisamos dominar isso. Então poderá ser feita também esta tabela, poderemos utilizá-la para medidas de capacidade e de massa. Esclarecendo que aqui sempre, para essas questões de capacidade e massa, é sempre um algarismo apenas em cada coluna, ok? Só temos essa questão de 2 ou 3 algarismos quando falarmos em superfície e volume. Muito bem, vamos resolver uma questão então, já na sequência, para a gente ver como é que se resolve, enfim, como é que se faz utilizando essa tabela aqui. Eu vou apagar essa parte então, e aí vamos resolver algumas questões juntos.
nossa lista, temos uma questão aqui, a número 6, ok? Então vamos fazer juntos. Olha o que diz a questão número 6, uma questão relativamente simples. O enunciado traz apenas isto, veja, 15.000 milímetros quadrados mais 15 centímetros quadrados é igual a... E aí, entre as alternativas de resposta que nós temos ali, eu quero chamar a atenção para o seguinte: todas as minhas alternativas aqui, você tem, enfim, acompanha aí com a lista, né? Todas elas estão aqui identificadas como decímetro quadrado. Então, repara, quando a gente resolver uma questão como essa, primeira coisa que nós temos que ter em mente, não só para esse tipo de medida, mas para quaisquer outros tipos de medida, a gente sempre precisa ter as medidas trazidas numa mesma unidade. Se você reparar, eu quero fazer uma soma, eu quero operar essas medidas, mas essa medida está em milímetro quadrado e esta está em centímetros quadrados. Então não podemos operar dessa forma, nós temos que fazer uma conversão, temos que converter uma delas para outra, ou outra para uma, mas aí eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Repare, a gente poderia talvez converter tudo para milímetro. Beleza, eu converteria aqui em centímetros quadrados para milímetros quadrados, faria a soma. Ou o contrário, converter os milímetros quadrados para centímetros quadrados. O importante é que seja uma mesma unidade. Mas aí, mesmo que eu faça em milímetro quadrado ou centímetro quadrado, reparem que as minhas opções de resposta todas são no decímetro quadrado. Então eu teria que fazer depois uma outra conversão ainda. Então talvez o que seja mais produtivo aqui para resolvermos essa questão é converter tanto o milímetro quadrado quanto o centímetro quadrado, ambos já para decímetro quadrado, porque aí nós faremos essa soma no final. Muito bem, então vamos fazer essa conversão. Repara, nós temos aqui medidas de superfície. Podemos utilizar a tabela? Claro que sim, só que aí nós vamos converter então para decímetros quadrados. Muito bem, vamos utilizar essa tabela que já está disposta aqui então. 15.000 milímetros quadrados. Observe uma coisa, quem é o algarismo das unidades aqui? É este zero, o mais da direita, a vírgula não aparece, ela está aqui. Aqui temos um pontinho, 15.000 milímetros quadrados. Então este algarismo, ele virá na coluna do milímetro quadrado à direita. E eu tenho mais dois zeros, então um zero virá aqui e o outro zero precisa vir já na outra coluna, porque eu tenho que respeitar isso. Como as minhas medidas são de superfície, cada coluna poderá ter dois algarismos. Muito bem, então nós temos esse zero, temos um 5 e o algarismo 1 ainda. O 5 virá aqui, mas o algarismo 1 precisa vir aqui, na outra coluna já. Muito bem, então vamos fazer a conversão aqui. Observe, os 15.000 milímetros quadrados, quando eu converto para decímetro quadrado, a vírgula vai parar aqui, do lado desse algarismo que está à direita. No caso eu não tenho nenhum outro aqui, se fosse escrever seria o zero, né? Mas não faz diferença. Então a minha vírgula está aqui. Que número é esse, botando a vírgula aqui? É 1,5.000, mas observem que 1,5.000, 1,50, 1,500, é tudo a mesma coisa. Esses zeros que a gente tem depois da vírgula, gente, sempre à direita, no final de um número que já tem uma vírgula, nesse caso a minha vírgula já vai estar aqui, eu posso simplesmente desprezá-los. Eles até atrapalham por vezes. Então a ideia é essa daqui. Os 15.000 milímetros quadrados representam 1,5 decímetros quadrados. Agora vamos fazer a conversão dos 15 centímetros quadrados. Então, da mesma forma, eu vou tomar o algarismo das unidades, que é o 5, e vou colocá-lo aqui na coluna do centímetro quadrado, à direita, portanto. O 1 vem aqui, e eu ainda tenho, veja, no meu número aqui, melhor que não tenho mais nada para escrever. Então escrevemos ali o 15 centímetros quadrados na tabela. Nós queremos converter para quê mesmo? Decímetro quadrado. Então observem que eu não cheguei com os números dispostos ainda à coluna do decímetro quadrado. Então eu vou precisar preencher de zero. Não vou precisar colocar dois zeros, porque a gente sabe que a vírgula terá que vir ao lado desse que está mais à direita. Então já estará aqui a minha resposta. Portanto,
essa quantidade aqui, ela representa 0,15 decímetros quadrados. Muito bem. Feitas as conversões, então agora nós poderemos estar fazendo esta soma. Lembrando que, quando a gente vai somar números decimais, números que tem essa vírgula aqui, nós precisamos colocar vírgula abaixo de vírgula. Então a gente tem o costume, na hora de somar, de igualar essas casinhas, de colocar os números em igualdade um com o outro. Esse tem duas casas após a vírgula, então esse daqui eu também farei com duas casas. O algarismo que eu posso colocar aqui é o zero, porque ele não estará mudando, ele apenas faz uma vamos dizer assim, eu estou escrevendo ele de acordo com esse de baixo, com duas casas, mas não mudei o número, continua sendo 1,5. Então, deixa eu botar mais retinho aqui, nós temos agora então como fazer essa soma. 0 com mais 5, 5 com mais 1 e 1 com mais 0. Então a nossa resposta será 1,65 decímetros quadrados. E essa resposta está na letra C, portanto, essa será a resposta para esta questão. Ok, minha gente? Certo? Muito bem. Vamos, na sequência, resolver uma outra questão ainda. Só vou apagar mais adiante aqui, apagar essa parte, e aí vamos resolver uma segunda questão. Muito bem. Então essa questão nós tínhamos uma medida de superfície, muito bem, e agora podemos resolver da lista a questão número, deixe-me ver qual que ficará melhor para a gente fazer aqui, pode ser a questão número 3, vamos fazer a 3. O enunciado da questão 3 diz assim: necessita-se dividir 100 litros de uma substância líquida, então eu vou anotar aqui, 100 litros de uma substância líquida, em frascos com capacidade máxima de 4 mililitros. Então nós temos frascos de 4 ml, 4 mililitros. Considerando-se não haver desperdício da substância, o número mínimo de frascos necessários para a divisão é muito bem. Então, vejamos aqui. O que nós precisamos? Nós temos, vamos imaginar que temos uma bombona grande, ok? Essa bombona ela tem 100 litros. Nós queremos ir dividindo em frascos pequenininhos, e cada um desses frascos aqui com 4 ml. Como a própria questão já falava, né, a ideia é que é dividirmos. Nós queremos ver quantos frascos no mínimo, para que quando eu for dividindo a quantidade, ou seja, esses 100 litros, sem qualquer desperdício, eu esteja enchendo esses frasquinhos que tem 4 mililitros. Repare, qualquer comparação ou operação que nós temos que fazer entre as medidas, é necessário que elas estejam numa mesma unidade de medida. Reparem que a bombona aqui, litros, os frasquinhos, mililitros. Não dá para eu operar dessa forma. Então o que eu vou fazer em primeiro lugar? Vamos converter. A minha sugestão, para a gente fazer as conversões, a fim de que se evite a escrita com vírgula, fatal, às vezes não tem como, né? Porque o número mesmo já vai trazer vírgula. Mas sempre que eu puder escapar da vírgula, eu acho mais fácil. Então a minha sugestão é a seguinte: você vai converter aquela unidade que é maior. Repare, quando a gente compara apenas unidade a unidade, litro e mililitro, o litro é bem maior que o mililitro. Se eu comparasse uma a uma, veja, 1 litro, 1 mililitro. Então a ideia é de que a gente sempre faça a conversão daquela quantidade que representa a maior unidade. Então nesse caso, nós vamos converter litro para mililitro. Para isso nós vamos utilizar a tabela. Muito bem. Eu vou pegar apenas um pedaço da tabela aqui. Eu quero que você observe o seguinte: nós não precisaríamos escrever todos os 7, as 7 unidades aqui. Como a nossa conversão ela vai ser feita a partir do litro, se você reparar, nós temos litro, depois vem decilitro, centilitro e mililitro.
Então podemos fazer a conversão apenas com esse pedaço da tabela. Não há necessidade de escrever os múltiplos, né, que são aquelas, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro. Muito bem. Observe, quem é o algarismo das unidades? Esse zero. Ele virá na coluna do litro. É claro que eu não coloquei as demais colunas, a gente colocaria um algarismo em cada coluna. Mas como a gente quer converter de lá para cá, então não há problema em eu fazê-lo dessa forma. Repara, a minha quantidade aqui é 100 e a vírgula está aqui, 100 litros. Eu quero fazer a conversão para mililitro. Então eu vou colocar um zero aqui, outro zero aqui e outro zero aqui na ponta ida. Esta quantidade agora, com a vírgula aqui, ela vai ser representada em mililitros. Que quantidade é essa? Se eu dispor a vírgula aqui, será 100 mil litros. Então reparem que os 100 litros aqui correspondem a 100 mil mililitros. E o nosso intuito agora é ver quantos frasquinhos com 4 mililitros cada um eu vou precisar no mínimo para estar colocando todos aqueles 100 mil mililitros. Naturalmente que a ideia, portanto, é fazer o que é dividir. Vamos dividir os 100 mil litros que eu tenho em frasquinhos que têm uma capacidade individual de 4 mililitros. E aí é simples aqui a divisão que nós vamos fazer. Repara, vemos aqui então o 4, quantas vezes ele caberá em 10? São 2 vezes, dá 8. Restam 2 unidades. Na sequência, o que você faz? Baixa esse zero aqui. E aí temos quantas vezes o 4 cabe inteiramente em 20? 5. Resto zero. Você sabe que no momento que nós temos um resto zero e todos os demais algarismos aqui do dividendo são zero, você traz eles diretamente aqui para o quociente. Então aqui estará a minha resposta. Portanto, são quantos frascos no mínimo? 25 mil destes frascos, cada um contendo 4 mililitros, para que nós possamos então estar despejando todo esse conteúdo dos 100 litros. Antes de a gente resolver uma questão, eu quero propor a seguinte questão aqui para a gente. Observem lá, por favor, essa aqui no quadro. Depois a gente resolve uma questão da lista. Vamos supor que uma pessoa bateu o ponto cedo lá da manhã, às 7 horas e 13 minutos. Esse tracinho é o indicativo para minutos. Muito bem, 7 horas e 13 minutos. Ela trabalhou durante, vamos colocar aqui o trabalho dela, foi de 6 horas e 42 minutos. Ela fez ainda, durante o tempo em que estava trabalhando, enfim, esse ínterim lá, ela fez um intervalo de 18 minutos. E ainda, deixe-me ver, 18 não, vamos mudar aqui para um pouquinho mais. Ela fez um intervalo de 24 minutos. A pergunta é, sem interferência de quaisquer outras medidas de tempo aqui, vamos definir qual será então o horário da saída, ou seja, qual o horário que ela bateu o ponto na saída. Depois de ter trabalhado por essas 6 horas e 42 minutos e ainda feito um intervalo de 24 minutos. Muito bem. Qual é a ideia? Então observe, uma coisa que é importante que a gente entenda. Nós queremos definir esse momento. O momento da saída, ele é posterior ao momento da entrada. Então quando nós queremos ir adiante no tempo, a ideia é a gente fazer uma soma. Quando nós queremos retornar no tempo, o ideal é fazer uma diferença, então fazer a subtração. Bom, então reparem aqui, nós temos este tempo mais este tempo e temos o horário que ele iniciou, fez a batida do ponto lá. Eu poderia estar somando tudo junto. Automaticamente eu estaria indo adiante no tempo e eu já poderia determinar qual foi o horário da saída. Nada me impedirá também de eu somar essas duas medidas aqui de tempo, do trabalho mais o intervalo, e depois eu pegaria essa soma e vou acrescentar aquelas 7 horas e 13, que é o horário que a pessoa bateu o ponto inicialmente. É indiferente, porque a ideia é eu estar somando. Muito bem. Mas vamos fazer assim, então vamos colocar todos eles aqui e vamos fazer a soma sem
eu fazer primeiro essa parcial, porque eu quero mostrar algo interessante aqui. Reparem, então nós temos 7 horas e 13, temos 6 horas e 42 e ainda temos outros 24 minutos. A ideia aqui é somarmos. O cuidado que a gente deve ter quando for medida de tempo é que a gente não pode misturar as unidades. Nós temos que somar minutos com minutos, horas com horas, e se tivéssemos aqui segundos, somaríamos separadamente também segundos com segundos. Muito bem. A soma se faz do jeito convencional. Reparando, 3 com mais 2 dá 5, com mais 4 dá 9. Colocamos 9 aqui. 1 com mais 4, 5 com mais 2 dá 7. Muito bem. Uma coisa muito importante. Caso essa minha soma aqui desse um valor superior a 10, você não poderia, por exemplo, a gente sabe já que deu 7, mas deixa eu só lhes mostrar uma coisa. Se tivesse dado 13, por exemplo, naturalmente que não se poderia fazer isso. Vamos deixar claro. Colocar o 3 aqui e 1 subir para lá. Por quê? Porque aí esse 1 que eu estaria colocando ali, ele representa minutos, ao passo que esses daqui representam horas. Então são medidas diferentes. Então caso a minha soma tivesse dado 13, você colocaria o 13 aqui mesmo. Deixaria esse 139, ok? Então não misture. O resultado que der aqui é o que você vai colocar. Sem aquela coisa de subir a casinha. Somente se fosse dessa primeira coluna, que tivesse passado de 10, aí eu colocaria a casinha para cá, para somar com essas demais. Muito bem. Então aqui o meu resultado deu 7. Reserve que deixe 79 minutos. Nós temos aqui 7 com 6, vai dar 13 horas. Muito bem. Reparem que o horário de saída dessa pessoa é 13 horas e 79 minutos. Não é errado, não diria que é errado, mas não é usual eu dizer 13 horas e 79. Porque a gente costuma dizer os horários limitando os minutos a 59. No momento que eu chego em 60 já tem uma hora cheia. Então nós temos que fazer um ajuste aqui. Observe, o 79 passou de 60? Sim. Passou quanto? Passou 19. Então eu vou retirar esses 60 daqui, vou colocar apenas o que sobrar, esses 19. Só que aí esses 60 minutos que eu tirei daqui, eu tenho que realocá-los. E aonde que eu vou fazer isso? Na hora. Estes 60 minutos que eu tirei representam uma hora cheia. Então eu tenho uma hora a mais para somar com aquelas 13. Portanto, 14 horas aqui. E aí teremos o horário de saída dessa pessoa, às 14 horas e 19 minutos. Ok, minha gente? Muito bem. Uma outra coisa importante ainda. Caso eu tivesse que fazer uma subtração com medidas de tempo, eu tenho aqui, vamos ver, 13 horas, 42 minutos e 37 segundos. E aí eu tenho que subtrair daqui 10 horas, 51 minutos e 46 segundos. Muito bem. O que nós precisamos fazer aqui? Observe, por favor. Nós temos que separar as unidades. Nós temos que operar essa subtração segundos com segundos, minutos com minutos e horas com horas. Só que aí você vai observar que aqui eu tenho um minuendo e um subtraindo, e esse meu subtraindo é maior que o minuendo. Então não tem como eu subtrair 46 unidades de 37. Claro que em termos de números inteiros até daria, 37 menos 46, lá vai dar menos 11, não é? Menos 9, na verdade, menos 9. Mas não posso fazer isso aqui. Então a jogada aqui é a seguinte: esse 37, ele vai ter que pedir emprestado para o minuto, para que ele possa ter uma quantia suficiente para subtrair os 46. Então a ideia é a seguinte: ele vai até o minuto e ele traz desse minuto para cá um minuto cheio. Portanto, trazendo o minuto cheio para cá, ele passará, além dos 37 que ele já tinha, com mais os 60 agora, passará a 97. Ficou claro, minha gente? Por outro lado, o 42, ao ceder uma unidade, virou 41. Muito bem, vamos anotar então aqui, 41. Só que aí agora temos o problema do minuto. O minuto não consegue subtrair aqui 41, não consegue tirar 51. Se aqui fosse uma quantidade igual ou menor, não tem problema nenhum, mas nesse caso ele vai ter que pedir emprestado para a hora. Essa é a ideia.
a hora vai ceder uma completa também. Então, juntamente com esses 41, com mais os 60 que vem de lá, ele ficará com 101 minutos. A hora, por sua vez, tendo cedido uma, ela cai aqui, portanto, para 12. É esta a ideia, então. Necessário primeiro esse ajuste, agora a gente subtrai, então. Aí a subtração de forma normal. 7 menos 6 dá 1, 9 menos 4 dá 5. Aqui nós temos, repare, 1 menos 1 dá 0. Esse aqui, ele é 0, mas aí toma emprestado, vira 10. 10 menos 5 vai dar 5 aqui. O 1 emprestou, fica 0. Então temos minutos aqui. E 12 com menos 10 é que teremos 2, portanto. Então o resultado aqui é 2 horas, 50 minutos e 51 segundos. Esse é o resultado para essa subtração. Então sempre importante, pessoal. Quando nós formos lidar com medidas de tempo, você deve tomar esse cuidado. Vamos resolver juntos uma questão envolvendo tempo? Pode ser a questão número, vejamos aqui, vamos resolver juntos a questão número 9 da lista. Observem. Um programa de TV começa às 16 horas e 41 minutos. Então eu vou anotar aqui o início desse programa é às 16 horas e 41 minutos. Muito bem. Apenas a apresentação, sem considerar os 5 intervalos de tempos iguais para a propaganda, tem a duração de 38 minutos. Sabendo que ele termina, então vamos colocar o término aqui. O término desse programa é às 17 horas e 34 minutos. Muito bem. Nós sabemos que o programa, sem qualquer intervalo, o programa ele tem 38 minutos. E são 5 intervalos de tempos iguais. Então, 5 intervalos iguais. A pergunta para essa questão é quanto dura cada intervalo. Então, vamos ponderar aqui, vamos pensar juntos. Observe, nós precisamos descobrir no primeiro momento quanto tempo haverá de programa. Desde que o programa inicia e aí passam aqueles intervalos, estamos contando tudo isso, até o momento em que encerra. Para eu obter isso, reparem que eu vou fazer a diferença entre o horário final e o horário inicial. Então vamos ver aqui, 17 horas, 34 minutos, e aí vamos subtrair 16 horas e 41 minutos. Muito bem. Fazendo isso, nós vamos saber quanto tempo de programa nós temos. Não apenas o programa e mais a parte dos intervalos. Bom, reparem que o 34 não pode subtrair 41. Então ele toma emprestado. Emprestado não, é uma jogada aqui entre as unidades, não é? Ele vai até lá, traz 1 minuto, portanto vai a 94. A hora, por sua vez, fica como 16. Vamos subtrair agora. 4 menos 1 dá 3. 9 menos 4 dá 5. E aqui 16 menos 16 dá 0. Então não vamos nem apontar aqui. São apenas 53 minutos, esse é o indicativo. Se você reparar, esses 53 minutos nós temos o quê? O programa, que tem 38 minutos, e mais os 5 intervalos juntos, somados. Então qual é a ideia agora? Nós vamos tomar esses 53 minutos, vamos estar subtraindo os 38 minutos, que é o tempo de programa, o tempo em que enfim, a pessoa ficou à frente das câmeras lá, sem os intervalos, não é? Aqui não temos nada que pedir emprestado, podemos tirar 38 de 53. Então aqui vira 13, não é? O 13 não tira 8, fica 13 menos 8 dá 5, o 5 vira 4, 4 menos 3 dá 1. O que nós descobrimos aqui? Que subtraídos esses 38 minutos, que é de programa, dos 53, que é o total programa e mais a parte dos intervalos, nós temos essa diferença. Esses 15 minutos representam os intervalos. E eles são quantos intervalos iguais? 5. Então vamos dividir esse tempo em 5 partes iguais. E aí facilmente nós teremos então quanto aqui? 3 minutos é o tempo, portanto, de cada intervalo comercial, nesse caso. Está
Ok, minha gente? Espero ter, enfim, esclarecido, né, algumas dúvidas. O ideal é que vocês resolvam essas questões e estamos à disposição sempre para esclarecer, para tirar as dúvidas de vocês. Mas o importante é treinar, gente. Assista a aula, assista quantas vezes precisar, né? Faça junto, mas ainda assim vai ser preciso depois você ter um tempo consigo mesmo para ir treinando ali e desenvolver uma série de habilidades, ok? Grande abraço!